A ridícula ideia de nunca mais te ver. De Rosa Monteiro. Pássaros com o peito palpitante. Já se disse que Marie cresceu num ambiente político bastante conturbado. Em 1864, 3 anos antes do seu nascimento, os russos reprimiram uma insurreição nacionalista e enforcaram seus mandantes, pendurando os corpos nas muralhas da cidadela de Alexandre no verão, para que apodrecessem à vista de todos. Um espetáculo de selvageria medieval que não deve ter melhorado a relação entre opressores e oprimidos. Na escola, Mania e seus colegas tinham aula em polonês, o que era proibido. Mas o local tinha providenciado um sistema de campainhas para advertir os professores da chegada dos inspetores russos. Num daqueles dias, Marie e suas 25 colegas estavam estudando a história da Polônia quando receberam o aviso. Guardaram no mesmo instante os livros e pegaram seus apetrechos de costura, tal qual haviam ensaiado, de modo que, quando o inspetor entrou, as meninas estavam pregando botões, comportadas. Então a professora mandou Marie ao quadro negro, porque era a melhor aluna da classe, e o sujeito lhe fez dizer o Pai Nosso em russo e recitar a lista dos czares com todos os seus títulos. Ela se saiu muito bem, mas sentiu-se terrivelmente humilhada e chorou aflita quando o homem foi embora. Entendo a angústia de Marie. As perguntas do russo foram feitas com a intenção de dominar e submeter. Mas, por outro lado, acho a cena absolutamente simbólica. Talvez o incidente tenha ensinado a Mania que a mulher que costura é uma impostora, ou seja, alguém que sabe muito mais e que faz muito mais do que obedientemente remendar botões. Os ambientes revolucionários sempre foram favoráveis aos avanços das mulheres. Os momentos sociais anômalos deixam fissuras na trama convencional, por onde escapam os espíritos mais livres. Quero dizer que, por esses paradoxos da vida, é possível que a repressão russa tenha ajudado Marie a romper com os preconceitos machistas da época. Unidos pela resistência nacionalista, homens e mulheres poloneses eram, sem dúvida, mais iguais. Além disso, aquele ambiente agitado contribuiu para que Marie se conscientizasse e se posicionasse ideologicamente desde muito cedo. Recém-chegada à adolescência, a futura Madame Curie se tornou uma entusiasta seguidora do positivismo de Comte, que se distanciava da religião e consagrava a ciência como a única via para conhecer a realidade e melhorar o mundo. Mania, que abandonara a fé depois da morte da mãe, entregou-se com paixão ao romantismo científico. Aos 18 anos, mandou para sua melhor amiga um retrato que havia tirado com a irmã mais velha, Bronia. A dedicatória dizia: para uma positivista ideal de 2 positivas idealistas. Aliás, nesse retrato, ela está rechonchuda feito uma maçã. Ainda assim, apesar do calor das ideias e da luta nacionalista, imagino Marie naquela escola, sendo a caçula de 5 irmãos, 4 após a morte da mais velha, sem dinheiro, uma menina pobre humilhada pelos invasores. O que ela poderia esperar da vida? Em Nada, de 1944, romance maravilhoso, escrito em estado de graça por Carmen Laforet aos 23 anos, a narradora fala das amigas da sua tia, que no passado foram jovens felizes e agora eram mulheres murchas e atormentadas. E diz, abre aspas, eram como pássaros envelhecidos e sombrios, com o peito palpitante, por ter voado muito num pedaço de céu
tão pequeno. Fecha aspas. Aquele era o destino mais provável que aguardava Mania. Um pedaço de céu pequeno demais e um coração quase roto depois de ter se espatifado tantas vezes contra os limites. Não creio que naquela época alguém desse 1 centavo pela pequena Sklodowska. Mas Marie tinha ambição. Bem, daquele jeito confuso e contraditório com que nós, mulheres, nos relacionamos com nossas ambições. Felizmente, as coisas estão mudando muito nas gerações mais novas, mas até bem pouco tempo, 1 ou 2 décadas atrás, o maior problema da mulher ocidental consistia em não saber viver para o seu próprio desejo. Vivia sempre para o desejo dos outros, dos pais, namorados, maridos, filhos, como se suas aspirações pessoais fossem secundárias, improcedentes e defeituosas. E não é de estranhar esse caos mental, já que fomos educadas durante séculos no convencimento de que ambição não é coisa de mulher. Nos tempos de Marie Curie, pretender brilhar por conta própria era algo anormal, presunçoso e até mesmo ridículo. E assim, sem modelos a seguir e contra a corrente geral, é muito difícil seguir em frente, ainda que você tenha uma vocação, ainda que esteja convencida do seu valor, porque todos à sua volta repetem incessantemente que você é uma intrusa, que não vale o suficiente, que não tem o direito de estar ali, ao lado dos homens, que você é uma mutante, um fracasso como mulher e uma aberração como homem. Quantas mulheres geniais não devem ter sucumbido diante dessa pressão? Foi justamente o que aconteceu com Carmen Laforet. Ela sabia que tinha um talento literário descomunal e sua ambição estava à altura desse talento, mas não teve força psicológica suficiente para bancar suas aspirações em meio ao machismo obsceno do pós-guerra espanhola. Nunca mais escreveu nada tão valioso quanto seu primeiro romance. Na verdade, escreveu bem pouco depois disso. Quebrou-se, arruinou-se. Laforet, sim, acabou envelhecida e sombria, com o peito palpitando de impotência e asfixia. Por isto, porque era muito duro e arriscado avançarem sozinhas, muitas mulheres resolveram seus anseios de sucesso de maneira tradicional, vicariamente, grudando no sexo masculino como parasitas e vivendo o destino do seu homem. São mulheres que fazem tudo pelo seu cavalo de corridas. Cuidam, alimentam, penteiam, servem de secretárias, amantes, mães, enfermeiras, publicitárias, agentes, guarda-costas. São até mesmo capazes de morrer por ele, se for o caso. Como Eva Braun fez com Hitler. Acho que Eva se suicidou no bunker, convencida de que assim entraria para a história. E estava certa. Isso que é a ambição, hein? Eu me pergunto até onde Eva Braun chegaria se tivesse tido peito para batalhar pelo seu próprio destino. Trabalhando como fotógrafa, por exemplo. Ela adorava tirar fotos e não era nada má. Mania também esteve à beira da desistência. Em 1890, sua irmã Brônia lhe escreveu de Paris, dizendo que estava terminando os estudos, que ia se casar e que Marie podia vir à Sorbonne no ano seguinte para estudar. Mas a futura Madame Curie respondeu com esta carta desoladora. Abre aspas. Havia sonhado com Paris como uma redenção, mas faz muito tempo que a esperança da viagem me abandonou e, agora que surge essa possibilidade, não sei o que fazer. Tenho medo de falar com o papai. Acho que nosso projeto de vivermos juntos no ano que vem lhe tocou o coração. Gostaria de dar a ele um pouco de felicidade em sua velhice. Por outro lado,
Me parte o coração quando penso em minhas aptidões perdidas. Fecha aspas. Suas aptidões perdidas? Mana sabe que é boa, mas como é difícil manter essa convicção quando não há mais ninguém para confirmá-la. Por outro lado, aqui a vemos a pouco de se sacrificar para assumir o manjadíssimo papel da filha que se encarrega de cuidar de um dos progenitores. #honrar os pais. Mas o que será que realmente havia acontecido com Marie naqueles anos para que parecesse tão derrotada? Pense um pouco. Pense no mais óbvio. Feche os olhos por um segundo e não continue lendo. Pense, e com certeza você vai acertar. Exatamente. Cherche l'homme. O que aconteceu é que Mania se apaixonou feito uma cabritinha e estava sofrendo graves penas sentimentais. Mas vamos começar do início. E o início é a falta de #lugar das mulheres. Os espaços equívocos pelos quais elas tradicionalmente circularam. Quando Marie se recuperou da depressão que havia sofrido aos 15 anos, depois de terminar o instituto, talvez pela morte da mãe e da irmã, pela falta de dinheiro e de opções para continuar estudando, e procurou um emprego para poder pagar os estudos de Bronia, descobriu que ser preceptora era uma chatice, pois se tratava de uma figura indefinida. Eram senhoritas cultas e de boa família, mas, obviamente, pobres. Por isso precisavam trabalhar, e essa necessidade as equiparava à criadagem. Ou seja, estavam numa espécie de limbo social. Supostamente eram respeitadas como iguais pelos patrões. Porém, ocupavam uma posição tão falsa que a realidade cotidiana se encarregava de colocá-las no seu lugar, como se dizia, com crueldade. Isto é, se encarregava de humilhá-las às vezes. Nos seus romances, Jane Austen descreveu com delicadeza esse lugar sem lugar de tantas garotas desesperadas. É preciso levar em conta que, até o século XX, as mulheres tiveram bem poucas opções de trabalho. As operárias trabalhavam o dobro e ganhavam a metade do que seus maridos recebiam. Mas as de classe média nem mesmo podiam ser empregadas, salvo em alguns poucos ofícios de perfil escorregadio, preceptora, dama de companhia. Não havia outra saída, senão fazer isso ou escolher uma das 3 ocupações tradicionais: freira, puta ou viúva. Digamos que, ao longo dos séculos, esses 3 #lugares foram praticamente os únicos que as mulheres puderam ocupar para reger suas vidas por si próprias e fazer uma boa carreira profissional. A abadesa de convento, cortesã de luxo, viúva alegre e ativa, capaz de levar adiante a empresa ou o império do esposo falecido. Como a estupenda viúva Clicquot, que à morte do marido em 1805 conseguiu transformar seu champanhe num borbulhante sucesso. Ou como a terrível e malvada imperatriz Irênio de Bizâncio, que assumiu o poder em 780, quando seu cônjuge, o imperador Leão IV, morreu subitamente. Fora desses escassos #lugares sociais autorizados, as mulheres que quisessem circular livremente pelo mundo tinham que se disfarçar de homens. E deve ter havido muitas e muitas mulheres travestidas desde o início dos tempos. Só no Dom Quixote são mencionadas várias delas, como algo muito normal. Mas o castigo por esse atrevimento podia ser terrível. É o que mostra de forma exemplar a história da papisa Joana, uma lenda particularmente expressiva. Conta-se que, no século IX, houve uma mulher que chegou a ser papa durante 2 anos, 7 meses e 4 dias, fazendo-se passar por homem.
Uns dizem que seu papado foi entre 855 e 857, e nesse caso ela teria sido Bento III, e outros que foi em 872, o que corresponderia a João VIII. O fato é que Joana nasceu em Mogúncia e era muito inteligente e amante do conhecimento, como nossa Mânia. Porém, como não podia estudar sendo mulher, disfarçou-se de frade. Viajou a Atenas na companhia de outro religioso e ali conseguiu se tornar uma figura intelectual muito respeitada. Sendo um sábio célebre, Joana foi para Roma e conquistou a cidade de tal maneira que se elegeu papa por unanimidade. Aliás, diz a lenda que seu mandato foi bom e prudente. Mas engravidou do seu amigo frade, e um dia, enquanto cruzava a cidade com todos os arreios pontifícios, em meio a uma procissão solene, Joana entrou em trabalho de parto prematuro e deu à luz diante da multidão. Imagine só a cena: a tiara dourada, a férola, as sedas, os magníficos brocados, tudo encharcado de sangue feminino e lambuzado daquelas humildes melecas placentárias. Conta-se que o povo, tão furioso quanto horrorizado, avançou sobre a papisa, amarrou-a pelos pés ao rabo de um cavalo, arrastou-a e apedrejou-a por meia légua, até matá-la. Isso aconteceu num beco estreito entre o Coliseu e a Basílica de São Clemente. E acredita-se que, durante séculos, esteve instalado ali um marco lembrando o evento, que dizia: Peter Pater Patrum, Papisi Prodicto Partum. Pedro, padre dos padres, propiciou o parto da papisa. Inscrição que é uma verdadeira apoteose do poder patriarcal e que enterra sob uma catarata de viris pés a insolente intrusa. Por último, também se conta que, depois dessa terrível subversão da ordem, dessa tentativa de usurpar ao máximo lugar do homem no mundo, não se esqueça de que o Papa é o representante terreno de um Deus, sem dúvida, macho. Instituiu-se por vários séculos um curioso ritual na eleição dos pontífices. Consistia em que, antes da coroação, o sumo sacerdote tinha de se sentar numa cadeira de mármore vermelho com o assento furado, e então o prelado mais jovem porque os novatos sempre levam a pior, ou por ser mais agradável ao pontífice, teria de apalpar seus genitais por debaixo do assento e depois gritar «Rabé», ou seja, tem. A que outros cardeais respondiam «Dio gratias». Imagino que cheios de alívio e regozijo depois de confirmar que o novo Peter era outro Pater. Nada de madres por enquanto, por favor. Essa lenda da papisa Joana foi muito famosa durante vários séculos e as pessoas juravam de pés juntos que era verdade. Até que, no século XVI, a Igreja a repudiou oficialmente. Mas tanto faz se é verdade ou mentira. O que importa é a sua incrível força simbólica e como ilustra bem o medo do mundo masculino à ascensão social da mulher. Além de servir como parábola didática para ensinar à mulherada que tentar ocupar o #lugar dos homens era castigado de um jeito horrível. É o que fará Marie Curie. Ocupar #lugares nunca antes pisados por mulheres, e sem dúvida pagará um preço alto por isso. Mas vários anos antes, e assim como milhares de outras garotas, a jovem Skolodowska foi contratada como preceptora. Primeiro numa casa tão horrível que o emprego durou bem pouco. Depois, no campo, longe de Varsóvia, com uma família nacionalista e amável, os Zorawski,
Mania escreveu à prima, abre aspas, para os meninos e meninas daqui, palavras como positivismo ou a questão social são objetos de aversão, supondo que já ouviram falar delas, o que não é muito comum. Se você pudesse ver como estou me comportando bem, vou à igreja todos os domingos e às festas de guarda sem jamais alegar uma dor de cabeça ou um resfriado para me livrar. Quase nunca menciono o tema da educação superior para mulheres. Em geral, quando falo, respeito o decoro que se espera de alguém em minha posição. Fecha aspas. Apesar do incômodo nessa posição, desse #lugar tão escorregadio, Marie não pôde evitar totalmente ser quem era. Organizou uma escola clandestina para ensinar os camponeses da região a ler e escrever em polonês, um projeto arriscado pelo qual poderia ter sido presa. Ela já havia participado antes da resistência por meio da Universidade Volante de Varsóvia, um movimento educativo secreto. Os estudantes tinham aulas de nível superior e, ao mesmo tempo, ensinavam os operários. Tudo isso era proibido e envolvia perigo. Me faz recordar dos comoventes esforços daquelas professoras que continuavam dando aula secretamente às meninas no terrível regime dos talibãs. E o que aconteceu foi que, no verão, Marie conheceu o filho mais velho dos Zworawski, Casimir, um rapaz da sua idade que estudava matemática em Varsóvia, e se apaixonaram. Faíscas saltaram dos seus olhos, sinos ensurdecedores tilintaram nos seus ouvidos e as estrelas começaram a dançar. Enfim, a parafernália habitual do primeiro amor. Sarah Dry incluiu uma foto de Casimir na sua biografia de Curie, e podemos dizer que ele era muito atraente. Ah, danadinha! No fim das contas, nossa CDF gostava dos bonitões. A seu modo, Pierre Curie também não era nada mal. De maneira que, nesse assunto, a transgressora Marie era bastante convencional. E, para minha vergonha, devo reconhecer que comigo acontece o mesmo. Não é certo, não é lógico, não bate com os meus princípios nem com minhas ideias, mas eu gosto dos bonitões. Sempre me irritou e me angustiou essa propensão tão humana de revelar uma irremediável fraqueza pela beleza. Talvez seja apenas uma imposição genética, algo inscrito cegamente nas nossas células, porque nos animais a beleza, isto é, a simetria, parece ser um indício da sua boa capacidade reprodutora. Mas, sendo os humanos criaturas complexas e distantes do instinto em tantas coisas, por que permanecer presos a esse truque biológico? O fato é que pessoas bonitas tendem a nos parecer mais inteligentes, mais sensíveis, mais simpáticas, mais honestas, mais e tudo de bom. Dê uma olhada nesse rosto, por exemplo. Você não acha que sugere uma índole doce e delicada? Foto com direitos reservados. Pena que seja uma foto de Jeffrey Dahmer, o açougueiro de Milwaukee, 1960 a 94, que assassinou, torturou, mutilou e devorou 17 homens e garotos. A realidade é teimosa e complexa e insiste em nos contradizer obscenamente quando nos mostramos sonhadores. Creio que esses excessos de idealização acometem sobretudo nós, mulheres, que revelamos uma facilidade desmedida de fantasiar o amado. Sim, já sei que generalizações contêm sempre uma dose de estupidez, mas permita-me brincar um pouco de falar sobre os homens e as mulheres, embora soe esquemático. Assim, penso que quando acreditamos estar apaixonados por alguém, imediatamente listamos, como fonte do nosso entusiasmo, um devaneio de virtude sem fim que atribuímos àquela pessoa. Inteligente, bom, charmoso, etc. Quando o que nos atraiu, e a única coisa que realmente sabemos dele, ou dela, não sei se acontece o mesmo nas relações homossexuais,
é que tem olhos de uma cor admirável, dentes muito brancos entre lábios carnudos, ombros vigorosos e um pescoço apetitoso de morder. Porque nós, mulheres, somos prisioneiras do nosso romantismo pernicioso, de uma idealização desenfreada que nos faz buscar no amado o suprassumo de todas as maravilhas. E mesmo quando a realidade nos mostra repetidamente que não é bem assim, por exemplo, quando nos apaixonamos por um cara tosco, grosseiro, dizemos para nós mesmas que essa aparência é falsa, que lá no fundo nosso homem é um doce de pessoa e que, para revelar sua genuína ternura, só precisa se sentir mais seguro, mais querido, mais bem acompanhado. Resumindo, estamos convencidas de que poderemos mudá-los graças à varinha mágica do nosso carinho, de que vamos resgatar e libertar o verdadeiro amado que está preso nos seus traumas emocionais. Nós o salvaremos de si mesmo. As mulheres padecem da maldita síndrome da redenção. Acho que os homens, por sua vez, costumam ser mais saudáveis nesse ponto e são capazes de nos amar pelo que realmente somos. Não nos idealizam tanto, provavelmente porque não têm tanta necessidade. Durante séculos o amor foi a única paixão permitida às mulheres, enquanto os homens podiam se apaixonar por muitas outras coisas. Ou talvez não tenham tanta imaginação. O fato é que eles nos olham e nos veem, enquanto nós olhamos para eles e, no calor da paixão à primeira vista, o que vemos é uma fabulosa quimera. Há uma frase genial de um comediante francês chamado Arthur que diz, abre aspas, o problema dos casais é que as mulheres se casam pensando que eles vão mudar, enquanto os homens se casam pensando que elas nunca vão mudar. Fecha aspas. Que tremenda lucidez e que tiro na mosca! A imensa maioria de nós está empenhada em mudar o amado para que se adapte aos nossos sonhos grandiosos. Achamos que, se o curarmos das suas supostas feridas, nosso amado idealizado emergirá em todo o seu resplendor. As histórias infantis, tão sábias, dizem isso claramente. Passamos a vida beijando sapos, convencidas de que podemos transformá-los em príncipes encantados. Mas sapos são sapos, coitadinhos. Ninguém pode mudar ninguém. E é profundamente injusto exigir que um batráquio se transforme em outra coisa. De modo que, quando o tempo passa e vemos que nosso homem não vira super-homem, começamos a sentir uma frustração e um rancor insanos. Apagamos o brilho dos nossos olhos, aqueles refletores com que antes costumávamos iluminá-los como se fossem as estrelas do nosso filme, e passamos a olhá-los com desprezo e desilusão, como se fossem carrapatos. Quando Arthur diz que os homens pensam que não vamos mudar, não se refere a ficarmos bundudas ou cheios de celulite, mas sim a nossos olhos se encherem de esperteza, a deixarmos de mimá-los ou de cuidar deles como se fossem deuses, a destruirmos a vida a dois com discussões amargas. Às vezes esse processo de desencanto é tão feroz que a convivência se transforma num inferno para ambos. Patrícia Highsmith, formidável domadora de demônios, reflete essa cruel transformação do amor em ódio em vários dos seus romances, mas sobretudo no desolador Águas Profundas. Em contrapartida, acho que desde o princípio somos para eles umas ranzinhas encantadoras. Nisso são menos exigentes, mais generosos. Invejo a naturalidade com que nos veem e nos desejam. Voltando à nossa Marie, acredito que, por baixo da sua rígida contenção, e justamente por isso, havia uma verdadeira torrente passional. Transbordavam sentimentos vulcânicos das cartas que escrevia na juventude, no diário que fez depois da morte de Pierre, nas poucas linhas que mandou ao seu amante, Langevin, e que quase provocaram uma tragédia. A paixão se escondia nos altos e baixos do seu temperamento, nas crises de melancolia, na sua sensibilidade à flor da pele. Por isso, posso imaginar o que deve ter sido aquele primeiro amor por Casimir. Deus do céu! Aquela mulher de ideias e desejos tão poderosos,
Aquela força da natureza, cegamente apaixonada pelo rapazinho lindo, embora com certeza Mania achasse que o amava porque era um bom matemático. Deve ter sido um espetáculo emocional digno de se ver. E então aconteceu o que acontecia nos romances de George Eliot. Quando Casimir disse aos pais que queria se casar com Mania, os adoráveis Zoravsky se descabelaram e deixaram de ser adoráveis. Como assim? Com uma preceptora? Nem pensar. Pior, se o filho insistisse no casamento, seria deserdado de modo fulminante. E aqui termina a história em termos formais. No auge da tristeza e da humilhação, Mary teve que continuar como preceptora dos Zoravsky por mais 2 anos, até o contrato acabar, fingindo que nada havia acontecido. Deve ter sido muito penoso, sem dúvida. Só que, para piorar, a história com Casimir não terminara por completo. É de supor que o garoto flutuava num mar de dúvidas, que dizia e desdizia sem se atrever a romper com a família, e suponho que Mania manteve para além do aceitável as esperanças de que ele mudasse. Isso soa familiar? O fato é que o último encontro com Casimir foi em 1891, pouco antes de ela ir para Paris, o que significa que essa maldita história, ou essa não história, durou quase 5 anos. E aqueles foram os tempos mais difíceis. Uma época de choro e chumbo que quase acabou com Mary. Escreveu uma carta ao seu irmão que dizia, abre aspas, agora que perdi a esperança de ser alguém, deposito todas as minhas ambições em Bronia e você. Pelo menos vocês dois devem dirigir suas vidas de acordo com seus dons. Esses dons, que sem dúvida existem em nossa família, não devem ser desperdiçados. Quanto mais tristeza sinto por mim, maior a esperança que tenho em vocês. Fecha aspas. Sempre a consciência dos dons e a desmoralização, a incapacidade de assumir a enorme luta que implicaria tentar desenvolver seu próprio talento. Abre aspas. Querida Bronia, fui idiota, sou idiota e continuarei sendo pelo resto da minha vida. Ou talvez seja melhor traduzir para uma linguagem mais clara. Nunca tive, tenho ou terei sorte. Fecha aspas. Essa veemência da autoflagelação é típica da apaixonada que sente estar se expondo ao ridículo. Por que outro motivo essa mulher pode dizer com tanto desespero que foi e será uma idiota, senão por estar com o coração partido? São palavras que parecem tiradas de um melodrama sentimental, de tão óbvias. O desamor é chavão, ridículo, monumentalmente exagerado. Mas dói, e como dói. Parece mentira que o fim de uma ilusão amorosa, que talvez tenha durado apenas algumas semanas, possa lhe afundar em semelhante inferno. Já se sabe que sofrer de amor é como ficar enjoado num barco. As pessoas acham que você está se divertindo, mas você sente como se estivesse morrendo. Em 1888, enquanto suportava a amargura de continuar trabalhando na casa de quem a rejeitara como nora, Mania escreveu esta carta a uma amiga. Abre aspas. Caí numa profunda melancolia. Eu mal tinha 18 anos quando cheguei aqui, e não há o que eu não tenha sofrido. Passei momentos que estarão entre os mais cruéis da minha vida. Fecha aspas. E isso quem diz é uma garota que viveu a morte da mãe e da irmã mais velha antes de completar 11 anos. Mas a ferida sentimental lhe parecia mais insuportável, mais atroz. Sim, penas amorosas abrem abismos surpreendentes, espasmos de agonia que, na verdade, eu acho que se referem a outra coisa. Vão além da história amorosa em si. Estão ligadas a algo muito básico da nossa construção emocional. A pedra fundamental em que está assentado o edifício que somos. O desamor derruba e derrota. Abre aspas. A tensão que isso lhe causa, a história de Casimir, veio somar-se ao seu transtorno. Fecha aspas. Escreve, na época, o pai a outra das suas filhas. Percebe-se que,
Desde a depressão sofrida aos 15 anos, ele a considera frágil, nervosa, apaixonada demais. E assim estava Manya, prestes a jogar a toalha. Um jovenzinho bonito quase a fez se render e aceitar o tradicional destino de sacrifício da filha que fica para cuidar do pai. Fico arrepiada só de pensar que aquele mentecapto esteve a ponto de nos privar da existência de Marie Curie. Casimir acabaria se tornando um dos matemáticos mais importantes da Polônia, mas ainda assim continuo achando emocionalmente lamentável. Pergunto-me quantas Manyas terão se perdido pelo caminho de modo parecido. Quantas possíveis pintoras, escritoras, engenheiras, inventoras, exploradoras, escultoras, médicas, geômetras, geógrafas, astrônomas, historiadoras, antropólogas. Quantas outras maravilhosas mulheres radioativas nunca chegaram a irradiar? Espero que o covarde do Casimir e sua família convencional tenham morrido de arrependimento ao ver a pequena preceptora Manya transformada na fulgurante Marie Curie. Com certeza, a própria Marie também deve ter pensado nisso com satisfação.